Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Saúde 8020. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Catarina Roteia. A Catarina é médica interna de Medicina Geral e Familiar na ULS de Braga, onde é co-responsável pela fundação da consulta Teens Plus, uma consulta para adolescentes e jovens adultos dos 10 aos 24 anos. Além disso, é pós-graduada em cuidados paliativos pediátricos. Porque a adolescência é a segunda oportunidade que temos para criar um adulto funcional, a Catarina é exatamente a pessoa certa para nos ajudar a fazer isso da melhor maneira. O meu percurso foi um bocadinho longo, até chegar onde cheguei, Maria. Eu tinha entrado em medicina, eu acabei os 6 anos do curso, não é? Depois fiz o ano comum em Setúbal. Queria ver outras realidades, que eu fiz o curso na Covilhã, sou de Ponte Lima e queria ver a realidade do Sul. Eu sempre fui assim muito de me colocar em situações que não estou à espera para aprender. Pronto. E então fui para Setúbal e aí eu vi que existia uma consulta do adolescente na USF São Filipe, que é em Setúbal. Ok. Pronto. E a minha orientadora era quem fazia essa consulta. Sim. Era giro porque era uma tarde inteira e estava a minha orientadora, a doutora Ana Paula, com a enfermeira, e havia uma instituição, já não me recordo o nome, lá à beira do centro de saúde. Então havia muito esta parceria do centro de saúde com a instituição, apesar de não só os adolescentes que frequentavam. E lá a consulta era até era mais restrita, era dos 12, acho eu, até aos 18 anos. Pronto. E eu adorei a experiência que vi com a doutora Ana Paula. Entretanto, acabei o ano comum e entrei em Medicina Geral Familiar a primeira vez para me situar. Então, 2016 foi o ano comum, 2017 o primeiro ano de Medicina Geral Familiar em Arouca, no SF Militar. Ok. Estive lá um ano e eu gostava muito da equipa e olho para trás com carinho para aquele ano também, mas acho que não estava preparada psicologicamente para fazer o internato. Pronto. Então decidi parar o internato para tratar um bocadinho de mim. Nessa altura, o internato tinha os estágios logo no primeiro ano. Estágio hospitalar, do género de psiquiatria, pediatria. Então eu já passei pelas valências antes de terminar. E a pediatria tinha sido a urgência que eu tinha mais experiência na altura, com a pouca experiência que era. Eu decidi no ano em que estive fora, em que parei e desisti, não é? Entrar para a urgência de pediatria, porque me sentia mais capaz na altura. E fui para Braga. Pronto. É um bocado comprida a história. Força! Fui para Braga, muito bem recebida. As colegas de pediatria de Braga sempre me ajudaram, quer os internos, quer as especialistas. E mesmo a equipa de enfermagem do Hospital de Braga. E aprendi imenso lá. Tanto que quando eu desisti, nem estava a pensar em pediatria, estava a pensar em psiquiatria, porque eu gosto muito da parte de saúde mental e os adolescentes, nem vê-los na altura. Só que eu tive assim muitos anos a trabalhar nas urgências, como prestadora de serviços, sempre na área de pediatria. Então eu tentei o exame mais 2 vezes a pensar em pediatria. Não consegui, como sabes, mas eu acho que o destino leva-nos aos sítios que tem que ser nosso. E acho que costumo dizer que a medicina geral familiar me escolheu. Ia ser o oeste, porque eu não tinha nota e estava a pensar que ia para longe outra vez. Para longe. Não tão longe como da primeira. Para mais longe. E não, consegui a USF Sudoeste ali em Braga. Pronto. Que pertence ao LS Braga. Muito bem recebida, mas eu já vinha a pensar, ok, não consegui pediatria, vamos trazer um bocadinho da pediatria para a medicina geral familiar. Então, na altura eu entrei, eu disse à minha orientadora, olha, gostava de criar uma consulta, também já vi noutros USFs a criarem, principalmente no Sul. Tinha visto lá. E depois lá no Sul soube que também já havia em outros sítios. Pronto, mas regressando. E a minha orientadora, eu tive sorte na equipa e na orientadora, porque eles sempre acreditaram em mim. Pronto. Sempre acreditaram
que uma interna, e sabes o estigma, como é que uma interna vai criar uma consulta? Sim, infelizmente nós médicos falamos assim entre nós, não é? Uhum. Uma interna do primeiro ano. E eu, pronto, formei-me, fiz estágios de formação curta em medicina adolescente na pediatria de Braga. Também, entretanto, acabei a urgência de pediatria em Braga, fui para Guimarães, também super bem recebida e aprendi imenso lá, também queria referir isso. Não me esquecer das pediatras de Guimarães, dos internos, também fizeram parte do meu percurso. E também lá a doutora Liliana, que é de Guimarães, e a doutora Susana, que é de Braga, também são muito queridas, são da área da adolescência, são pessoas que me incentivaram, principalmente a doutora Susana. Então eu formei-me. Fiz as formações curtas na medicina adolescente em Braga. Tirei ia a todos os congressos e cursos de adolescente. Tirei o programa intensivo de medicina do adolescente da Europa, que é o curso eu Teach, com a Universidade de Lausanne. Normalmente esse curso é na Suíça, que é um curso pós-graduado intensivo de uma semana. É na Suíça, mas no ano em que eu fui em Portugal. E com este percurso todo até o terceiro ano, fui criando o protocolo da consulta. E o protocolo da consulta era era dos 10 aos 18 anos. Só que nesse curso eu disseram-me, já que és médica de família, aproveita e alargas um bocadinho, já largas até aos 24 anos. Foram lá eles no curso, porque nós nesse curso tínhamos que levar o projeto. Eu levei o projeto que andava a escrever para ser corrigido nesse curso. Pronto. Então foi uma mais-valia. E vi a perspectiva dos 10 aos 24 anos. E o nome da Teens Plus, ou Teens Demais, que é portuguesado, veio desse curso. Porque eles disseram que eu podia trazer a parte da medicina geral familiar para o adolescente e o jovem adulto. Que de facto é verdade, eu senti isso. A partir dos 19 anos, até aos 24, é terra de ninguém. Eles vão para a universidade, vão trabalhar, não vão ao médico de família, não vão ao pediatra. E tem também, supostamente não, é uma faixa etária que são saudáveis. Mas atualmente não tem sido bem assim. Pronto. E dito isto foi discutido lá muito no curso, eu trouxe o protocolo corrigido e apresentei à minha orientadora, a doutora Inês Dias, e à coordenadora, a doutora Margarida Borralheiro, e à restante equipa que eu precisava para fazer a Teams, que é as duas enfermeiras, a Alexandra Sónia e o Diogo, que é o secretário, e eles apoiaram-me. Então depois aí é que apresentei ao diretor clínico, que na altura é o Dr. Rui Macedo, e ele foi o grande impulsionador porque nunca deixou de acreditar em mim também. Ele e a minha coordenadora da USF fizeram de tudo para que a consulta fosse criada. E dito isto, em fevereiro de 2025, sim, criou-se a consulta, que é, não sei se estou a falar demais. Não, continua. Criou-se a consulta, que sou eu e duas enfermeiras, é às quartas-feiras, entre as 5 e as 8. E temos um conceito de consulta programada e porta aberta, que é a consulta aberta. É um bocadinho diferente do que era em Setúbal. Mas ainda só o início do que eu gostava que fosse. Porque eu acho que esta consulta só faz sentido se houver trabalho com outras equipas. Ou seja, o médico de família daquele adolescente jovem adulto estar em articulação connosco, a saúde escolar que já está articula bastante connosco, a pediatria, a pedopsiquiatria, a psicologia, a nutrição da ULS Braga também articula muito connosco. E a Teens não, como é que eu ia te explicar? Não é para comatar alguma falta, mas é para tentar reunir os meios todos que existem para o adolescente ou jovem que está à nossa frente. Como se fosse um elo de união. Porque naquela formação que eu tive da UTITS, existem espaços na Eslováquia, acho que foi da Eslováquia ou Eslovénia, em que tu entras no edifício e tens o médico de família, o pedopsiquiatra, psiquiatra, uma multidisciplinaridade num só edifício para aquela faixa etária. Isso era o meu sonho.
mas pronto, Para o futuro. sim, aos bocadinhos. Mas sim, e depois a adolescência para mim é muito querida, porque não sei se aconteceu contigo, ou com quem está a ouvir, pronto. A adolescência nem sempre é fácil, são muitas transformações, são muitas etapas. E na altura que eu fui adolescente, eu senti que não tinha a quem recorrer e que até os meus próprios medos eram um bocadinho desvalorizados pelo meu ego de família da altura. Também não sabia fazer mais. Eu acho que não estou a, não estou a julgar, mas trago um bocadinho dessa experiência que eu tive para a consulta e também para fazer aquilo que eu gostava que fizessem aos meus adolescentes. Um dia eu tiver filhos, por exemplo. Tentar mudar um bocadinho o estigma com a adolescência, que olham para os adolescentes com um bicho de sete cabeças, género. Estamos na urgência, vou da urgência, quando eu faço urgência pedir, já vem o adolescente, já pensamos, já vem aí o quinto andar, pronto. Muitas vezes é isto. E não, eles só são adolescentes com as dúvidas todas que eles têm. E a maior parte do que eu vejo, Maria, é que só falta amor. Só, entre aspas. Porque gostamos de dar rótulos, de perturbações de oposições, de PHDAs, de depressões, ansiedades, quando muitas vezes eles só querem amor. E a parentalidade aqui é muito importante. Hum, Eu acho que não só é uma fase muito desafiante, não é? E de muitas variações, como estavas a dizer, mas também acaba por ser uma fase em que quase que nós temos de decidir e temos, de certa forma, quase o nosso futuro todo. Então, eu já tenho aqui estas variações todas, já tenho aqui muitas crises de identidade pelo meio, ainda tenho de fazer aqui decisões que são muito importantes e que eu não tenho os recursos para as fazer muitas vezes. Isto acaba por não ser nada fácil de gerir tudo e nós todos também já passamos por essa fase e sabemos, não é, o turbilhão de coisas que aconteceram. e cada vez mais discuti isso. Se faz sentido tu, aos 18 anos, teres que escolher uma área e saberes que vais trabalhar naquilo. Porque não faz, fisiologicamente não faz. Nós não temos o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, não temos as nossas capacidades emocionais. Nós estamos a aprender a sentir os sentimentos, ou seja, ainda não é fácil usá-los completamente, o nosso pensamento. O adolescente de 15, 16 anos não quer saber o que vai fazer amanhã, quer saber o que está agora a acontecer. E está tudo certo, tu não lhe vais dizer, olha, vais deixar de fumar porque no futuro vais ter cancro. Não, tu vais lhe Não dizer, quero saber. não quer Sim, saber. Agora só dizes, olha, é melhor deixar de fumar, vais ter os dentes amarelos. Agora, e estou-te a ver os dentes agora amarelos. O teu hálito está agora mau. Isso tu consegues trazê-lo para a tua beira. Se fizeres coisas concretas do agora. Por isso é que se questiona cada vez mais isso que tu disseste, porque 18 anos, o votar, questões como votar, questões como escolher a área em que vais trabalhar, decisões profissionais, exigir coisas que supostamente aos 18 anos já és adulto, já tens que exigir a uma pessoa de 18 anos aquilo que exige a um adulto de 30 anos. E não é passar a mão por cima, está provado. Fisiologicamente, isso não é possível. Por exemplo, a questão de sono. Eu ouvi num congresso que o adolescente nunca devia ter aulas às 8 horas da manhã. Já ouviste? já, já. Já, Sim, por causa do horário vá, que normalmente acaba por ser mais atrasado, não é? E é por isso que a maior parte acaba por se deitar tarde, acordar tarde, e nós a estarmos a pôr um acordar tão cedo não é fisiologicamente respondente ao que deveria ser. sim, e eu nunca tinha ouvido isto, percebes? Foi muito giro aprender isso. E depois tenho os pais a dizer: ele é tão preguiçoso, não quer sair da cama. E depois nós a explicarmos aos pais: olha, isto é normal, é fisiológico. É difícil para um pai perceber isso do filho, que a não ser que ele é preguiçoso, percebes? E, mas também é giro ensinar isso aos pais, porque depois tu vês a melhorar a relação deles com os filhos e com os meninos, porque eu acho que é muito difícil ser pai hoje em dia com adolescentes. Eu sei que havia outros desafios para os nossos pais e para os pais dos nossos pais,
mas hoje em dia é muito difícil, porque os pais têm que lidar com os problemas, problemas não, as mudanças que existem na adolescência, porque num ano antes tinhas um filho bem fofinho a querer abraçar-te, a estar contigo, no ano a seguir tens aquele que está no quarto e que não quer saber de ti para nada. Isto é um impacto. A adolescência, quando falamos do adolescente, não podemos só pensar na mudança do filho ou da filha. Temos também pensar que os pais também têm que se adaptar e aprender e mudar um bocadinho com eles. É uma mudagem mútua. E às vezes temos a sensação que, e convém isso em consulta vermos, do género. Ai, o pai, o adolescente está certo, é tudo fisiológico, o pai é que está errado, nós contra os pais. Não. Convém trazermos os pais à discussão, tentar ensinar aos pais aquilo que podem esperar do seu adolescente, mas também tentar que o adolescente perceba o lado dos pais. A maior parte não vai perceber, porque não consegue. Mas tentar o mais simples um bocadinho. Porque pequeninos passos como deixar só 5 minutos antes de dormir o telemóvel já é uma vitória. E às vezes nós queremos tudo. Às vezes nós queremos, meia hora antes de dormir não podes ter ecrãs, não podes ter luz. Não sei o quê. Assim, muito rígidos. E rigidez mental num adolescente ou para o pai de um adolescente não funciona muito bem porque depois não vamos ter nada. E um bocadinho de vitória de 5 minutos ali antes no desligar o telemóvel, ou mesmo num adolescente com obesidade, nesse dia come a peça de fruta, ou nesse dia, em vez de ir de carro, vai tentar a pé até à escola, se conseguires. Mas se não fores, todo o caminho também não faz mal. Apanhas o autocarro a meio do caminho. Tentar, assim, estas estratégias de empoderar a eles e também ajudar os pais em estratégias para empoderar os próprios filhos e os próprios pais também. É isso. Sim, é o que tu disseste, acaba por ser muito mútuo e de certa forma é assim que funciona a maior parte dos nossos hábitos, não é? É arranjarmos o mínimo que nós conseguimos fazer naquele sentido, não é? E se conseguirmos esse, ótimo, se conseguirmos mais um bocadinho, ainda melhor, mas pelo menos assegurar sempre o próximo passo mais pequeno e possível. Catarina, eu queria perceber e perguntar-te qual é assim a diferença, e estando eu no centro de saúde, qual é a diferença entre as consultas que vocês dão, não é? Nessa parte do Teams Plus ou Teams Mais, em comparação, por exemplo, com uma consulta de saúde infantil ou saúde do adulto nessa faixa etária? Então, isto tem a ver com as características próprias da faixa etária. Então, tu tens aqueles 3 momentos da saúde infantil, que é os 10, não é? Os 12, Sim. se não me engano, e os 15, 18. Isso. Uhum. E normalmente os centros de saúde chamamos nessa altura, Nessas, sim. consultas, e aí tentamos ver o que podemos ajudar face ao tanto que tem à frente. Uma das premissas da Teens Plus é que eles possam chegar à hora da consulta e ter acesso direto, ou seja, podem chegar lá e marcar. Ok. Pronto. Lá está. Apesar de termos essa parte programada, temos a parte de se houver um problema, quer a saúde escolar, quer a psicóloga, quer a professora identificarem. E esses próprios podem referenciar sem passar pelo médico de família. Está bem? E também podem ou chegar lá no dia e tirar as dúvidas no próprio dia conosco. E também é um espaço que é muito importante, confidencialidade e segurança. Não significa que não seja com o médico de família, porque eu digo sempre a eles que o médico de família é o melhor amigo deles. Eu reforço sempre essa relação com o médico de família. Mais que nós, é a parte do médico de família. É muitas vezes eles sentirem um medo de recorrer ao médico de família porque conhecem os pais deles. E eles têm muitas vezes medo de contar porque sabem que o médico de família conhece o pai e a mãe e vai contar. E vai contar, pois. Mesmo que não conte, que eu sei que nós sabemos que faz parte de nós não contar, é na nossa boas práticas. Sim. Mas eles têm sempre medo. E há coisas que lá nós conseguimos descobrir que talvez não chegue ao médico de família. E assim é que faz sentido. Faz sentido nós descobrirmos para tentar ajudar o adolescente da melhor maneira.
E depois, o que eu noto é que nós temos consultas de 20 minutos, não é? Na, no saúde infantil. Sabes que um EDS em 20 minutos é muito difícil. Nós agora neste momento temos consultas de meia hora, mas vão caminhar para 1 hora. Eu agora já ando a fazer consultas de 1 hora, porque de facto fazeres uma avaliação global de um adolescente durante 20 a 30 minutos não dá. Sim, até eles começarem a falar, não é? Às vezes é logo um bocado de tempo, não é? Até eles estarem mais à vontade connosco. E a dizer que a própria saúde infantil fazer em 20 minutos, quer seja a idade, já é um desafio brutal, porque lá está, são alturas em que as coisas mudam quase de dia para dia ou de semana para semana, e nós, para conseguirmos às vezes estabelecer uma relação com a criança ou com o adolescente, precisamos de mais tempo que nem sempre o temos, e acho que também é interessante vocês estarem a estender para 1 hora, para também eu penso o que é que eu pensaria, não é? Eu, se tiver uma consulta mais longa, também não me sinto tão apressada, não é? E não sinto que tenho de me despachar e não me posso queixar porque o tempo está a chegar ao fim, enquanto que se tiver 1 hora acabo por estar mais à vontade. É isso, e depois, imagina, quando eles vão lá, nós apresentamos toda a equipa e temos um e-mail que eles podem contatar diretamente. O meu sonho era ter um contacto direto, mas ainda não dá. Mas sim, temos um e-mail que eles podem contatar diretamente e eu dou sempre um e-mail imagina, como aquelas horinhas é só aquela parte da adolescência assim, eu consigo muitas vezes resolver assuntos mais rápido, mas porque é o nosso sistema de centro de saúde é sempre a correr, pronto. E consigo tentar resolver mais rápido que até o próprio médico de família. Pronto. Mas tento sempre empoderá-los a ir aos colegas, a ir aos médicos de família, porque acho que é importante manter uma relação com o médico de família em qualquer. E nem eles muitas vezes sabem o quão importante pode ser. Pronto. Eu diria que a maior parte das pessoas não tem isso em mente, e se calhar nós estamos um bocadinho. Consegues Espera aí, ouvir? deixei-te ouvir. E agora, consegues? Agora sim. Desculpa. Ok. O que eu estava a dizer é que a maior parte das pessoas, independentemente da faixa etária, ainda não percebe muito bem o conceito e para que é que serve o médico de família, não é? Parece que é quase só o médico que é assistente dos colegas das especialidades hospitalares. E a verdade é que nós temos muitas vantagens, não é? Não só pela recorrência de consultas, eu saber o contexto, saber a família, eu estabelecer relação com todas as pessoas da família, não é? E eu estar inserida nesse meio acaba por ser sempre muito mais vantajoso do que eu ver uma pessoa pontualmente no hospital que nem faço ideia, não é? Do onde é que ela mora, com quem é que se dá, com quem é que não se dá, e acho que ainda para mais num jovem adulto, para ele esta necessidade é um bocado quase, não vou dizer inútil, mas anda aí perto porque, tal como tu disseste, são jovens saudáveis, a maior parte, e ainda bem, não é? E então, se eu me sinto bem e se não tenho nenhum problema, não é? Porque é que eu vou estar aqui a perder o meu tempo a vir ao médico? Sim, por exemplo, agora que estavas a falar de jovem adulto, já tive universitários que estavam longe de casa e puderam vir. Também há suporte a eles que frequentem a Universidade de Braga, pronto. Também é uma maneira de tentar ajudá-los nesta fase de adaptação. Ou seja, lá está, eu não acho que faça um trabalho diferente de alguém, de um pediatra ou de um médico de família, mas acho que consigo ser a união, que para mim é o futuro, haver multidisciplinaridade nesta faixa etária. E muitas vezes, mesmo as próprias especialidades, mesmo, mas a pediatria, a pedopsiquiatria, assim, terem um contacto a nível comunitário, tentar trazê-los um bocadinho à comunidade, porque não é só o adolescente que está lá à frente. É o adolescente, como tu dizes, é a mãe do adolescente, é a escola do adolescente, é o médico de família do adolescente, e também alertar.
para esta realidade é importante. Não é só ir a um pedopsiquiatra, não é só ir a um pediatra. Há mil e uma coisas na comunidade que podem ajudar e trazer esta sensibilidade. Eu acho que também o que diferencia a consulta é muito essa questão da acessibilidade, não é? Porque, tal como tu disseste, nós na adolescência nós não prevemos o futuro, não é? E não nos preocupamos com problemas. Não, não é um problema para a Maria do futuro, não é? Sim, Não é não, para não é mim. para ti. Eh, E então muitas vezes as coisas que eu preciso de ajuda acabam por ser mais imediatas, ou é porque estou mais ansiosa porque de repente tenho um teste na próxima semana, ou porque tive uma discussão em casa e estou bastante mais deprimida, ou porque tive uma discussão com o namorado e preciso de falar com alguém. Isto são coisas que muitas vezes são de um momento para o outro. E o facto também de terem portas abertas que nem sempre acontece, não é? Aqui na questão do centro de saúde ou mesmo com outras equipas da comunidade, não é? O psicólogo, o nutricionista. Eu sei que eu, se quiser referenciar uma criança para uma destas valências, se calhar espera um ano e pouco, a correr bem, não é? Isso já passou a janela de atuação. E então eu acho que o facto de, primeiro, ser ao final do dia, não é? Porque já é uma hora mais aceitável do que ir às 3 da tarde para o médico, e também eu poder chegar lá a qualquer hora, em qualquer momento desse horário, e não ter de planear, ou seja, não é 2 meses antes eu marcar, acho que isso também faz com que os próprios adolescentes também se calhar acabem por recorrer mais, não é? Também tem a questão de, ok, não conheces os meus pais, não sei se vai ser alguma coisa partilhada ou não, mas aqui é menos provável. Acho que acaba também por ser uma boa porta de entrada para eles no SNS. Eu já apanhei muitos assim como tu falaste. Tive simplesmente uma menina que chegou à minha beira, estava com drama com o namorado, nada de especial, nada grave, por isso é que eu Sim. mas ela queria contar à mãe e o meu trabalho, o nosso trabalho, a enfermeira ali com ela foi arranjar-lhe ferramentas para contar à mãe o que se tinha passado. Uhum. E conseguimos que ela contasse e agora estão, mãe e filha estão bem e pronto, depois estive, depois olha, alta, não é? Porque foi só para resolver aquela situação e ficou com o contacto nosso e se precisar as portas estão abertas para ela. Porque para nós pode ser uma coisa corriqueira, os dramas deles, mas se não forem bem resolvidos, chegam à idade adulta e mantêm os mesmos dramas. E se tentarmos Sim. dar ferramentas para eles ultrapassarem esses dramas, entre aspas, temos adultos mais saudáveis e mais capacitados. Sim, mesmo esta questão das relações, nós sabemos que se eu estou numa relação, por exemplo, em que a outra pessoa não me trata muito bem, não é? E eu até quero falar do assunto com alguém, porque, tal como tu disseste, ainda me estou a desenvolver, então mesmo esta questão de eu saber o que é certo, o que é menos certo, também ainda não está assim a 100% definida, e o facto de eu se calhar não chegar a nenhuma conclusão nesse tipo de relação faz com que as minhas próximas relações também sigam sempre os mesmos padrões e as minhas escolhas sejam sempre semelhantes. E depois lá está, temos problemas no futuro que se calhar se eu pegasse neste drama pequenino, que para nós é pequenino, mas para quem o está a viver não é? E nós todos já passamos por isto, ou por algo semelhante, é verdade, não é? Quantas vezes não ficamos a chorar porque alguém não nos respondeu uma mensagem quando tínhamos 15 anos, é assim, agora nem me lembro do nome dessas pessoas, não é? É verdade. Mas na altura foi, eu vou morrer. Tipo, isto é a pior coisa que me pode acontecer e eu nunca mais vou ultrapassar isto. Mas nós também incentivarmos a que eles arranjem estas estratégias para resolver as coisas também depois faz com que este tipo de padrões e de situações não se repitam no futuro. E agora que falaste assim, eu vejo muito os adolescentes hoje em dia e mesmo jovem adultos, porque eu cada vez mais chamo adolescentes até aos 24 anos. É verdade, ninguém sabe o que está a fazer até aí. É verdade! E eu vejo cada vez mais, e agora eu sei que estamos a falar na adolescência, mas eu vejo aquilo que ocorreu na primeira infância deles
a acontecer outra vez na adolescência, porque na primeira infância eles não conseguiram as capacidades. E tu tens emocionais, lidar com a emoção. Tu tens duas etapas muito importantes na tua vida, que é a primeira infância, aqueles 3 primeiros anos de vida, que agora estudo, também é outra área que eu gosto, mas ainda não tenho informação, de tirar. Que as ações que os pais, que a parentalidade tem aí, é o primeiro momento que tu tens de tentar ajudar a criar um ser humano melhor. O segundo momento é que tens hipótese é a adolescência. Depois não tens mais momentos de desenvolvimento que te permitam alcançar um adulto Mais funcional. mais funcional, com princípios, com saudável, pronto. E eu noto que a geração que está a chegar à consulta, independentemente de terem problemas ou não, porque eu agora já pareço uma velhinha a falar, a dizer a geração de mas já posso dizer assim. Eu noto que não capacitá-los para a gestão de frustrações que ocorreu aos 3, 2 anos, que é a altura das birras, esta é a parte muito importante, eles chegam à adolescência, não sabem lidar com a frustração, depois acontecem os graves problemas de saúde mental. Que agora ouvimos muito nas notícias, nos mídias, tudo. Por isso é que eu acho tão importante, não é que eu tenha lido de algum lado, mas capacitar os pais. Porque os pais podem, não é fazer mal, não sabem fazer melhor. E muitas vezes esquecemos de capacitá-los. Porque eles não fazem por mal. Nem os pais fazem por mal, nem os miúdos. Mas agora voltando para a parentalidade. Eu cada vez mais sou defensora que devia haver mais formação de nós profissionais para a parentalidade. Porque conseguimos Sim, evitar muitos problemas de saúde mental. Porque capacitar os sim. pais naqueles 3 primeiros anos de vida e depois na adolescência, lá está, como tu disseste, criam um adulto funcional. E, hum, e pronto, eu falo com isto com muito. Porque é uma área com muito carinho, porque a adolescência e, e a primeira infância, mas a primeira infância nem tanto. Mas a adolescência muitas vezes é esquecida. As palavras que dizemos a um adolescente muitas vezes têm impacto depois no adulto futuro. E tu estavas a dizer mesmo aqui a questão do impacto da parentalidade nos problemas de saúde mental, mas mesmo em termos de problemas físicos, não é? Por exemplo, sabemos que existe um aumento da obesidade e de excesso de peso infantil, e que muitas vezes é assim, quer queiramos, quer não, os alimentos que estão disponíveis em casa não costuma ser a criança a comprá-los, ou seja, mesmo estas questões de nós capacitarmos os pais a fazer escolhas melhores, não é, para a família, para saber lidar melhor com o próprio adolescente e com as próprias birras da criança, eles saberem fazer isto e terem mais ferramentas para o fazer, depois também faz com que a própria criança, não é, também tenha mais estratégias. E a verdade é que até ser o segundo filho, não é? Nunca nenhum de nós foi efetivamente pai, nunca, ou mãe, nunca teve E é muito difícil. ensinar, sim, e nós podemos ter as melhores intenções, e a verdade é que a maior parte das pessoas tem essas boas intenções, e ainda bem, mas eu posso ter as melhores intenções do mundo e mesmo assim o que eu estou a fazer não ser o mais indicado para o melhor desenvolvimento daquela criança. Sim. E agora que puxaste a obesidade, por causa da parte de capacitar os pais nas melhores decisões, eu e a equipa Teens Mais e as nutricionistas da ULS Braga, estamos a fazer um projeto em que chamamos os adolescentes para ensiná-los a comer, a cozinhar, a falar sobre alimentação Sim, saudável. E isto em 3 sessões, vão ser 3 sessões em que a última sessão vêm os pais. Mas primeiro criar assim grupinhos pequeninos, de 4 ou 5, para capacitá-los a eles. E depois vir os pais. E o que eu noto é que muitas vezes nem os pais, agora nas consultas nas nossas de saúde infantil, não sabem fazer as melhores escolhas, é por desconhecimento. Muitas vezes eles acham. Então, outro dia eu entreguei um folheto sobre alimentação saudável. Eles assim, o fiambre é assim tão mau? Eu, não é mau, pode comer com moderação, mas
percebes? Ou os enchidos. Já me disseram que os enchidos não era assim tão mal. É proteína, doutora. E eu, pois é, proteína cheia de gordura. Mas é por não saberem. Eu não Claro, acredito. sim. E Eu. depois, Diz, desculpa, diz, Maria. desculpa. E depois, a lista da minha orientadora são muitos utentes de nacionalidade brasileira. Portanto, lá não é o hábito da sopa. No Brasil não tem o hábito da sopa. Mas também não vai ter connosco que foram habituados sempre a não comer sopa, como comer sopa. Então também nós, enquanto personagens, somos um bocadinho mais maleáveis. Ok, está tudo certo, eles não comem sopa, mas vão comer o prato de legumes, se for preciso. Percebes? Sim. É isso. Também adaptarmos, não é? À pessoa que temos em frente. Eu ia dizer que. Deixa, dá-me um segundo. Minha memória é um amor. Tipo, para quem. Eu não tenho memória nenhuma, Catarina, dá-me um segundo. Já sei o que é que eu ia dizer. Que foi no outro dia em consulta que eu estava com uma utente e ela estava-me a dizer que parecia que estava a trabalhar contra ela, ou seja, porque fazia escolhas que ela sabia que eram erradas e que mesmo assim não as conseguia deixar de fazer. E a verdade é que nós não fazemos as coisas porque não gostamos de nós ou porque nos queremos prejudicar, não é? A grande maior parte das vezes nós fazemos porque de uma maneira ou outra achamos que nos vai trazer alguma coisa de positivo, não é? Seja conforto com a comida, seja porque eu acho que este alimento é mais nutritivo ou não, se é porque me sabe bem, é porque alguém fez e eu gosto desta pessoa, então vou querer comer para também não deixar o outro mal. E eu estou a dizer isto no sentido de mesmo estas escolhas alimentares que nem sempre são as mas mais certas, não é? Elas não vêm de um lugar de eu quero é prejudicar-me, eu quero prejudicar o adolescente, é sempre de um lugar de eu achar que isto de alguma maneira ou outra vai ser benéfico para aquela pessoa e nós perdermos este tempo, não é? A explicar recomendações alimentares, como é que se lê um rótulo, não é? A maior parte das pessoas olha para aquilo e não faz ideia do que está à frente. E eu própria também não sabia até começar a saber e a fazer. E esse conceito de, ok, vamos ensiná-los a cozinhar, porque é tudo muito bonito, não é? Eu dar conselhos alimentares, mas se eu tenho uma pessoa que não sabe cozinhar, o que é que me adianta, não é? Se eu tenho alguém que não sabe grelhar qualquer coisa e a única coisa que sabe fazer é fritar, por exemplo, eu por mais recomendações que tenha, eu continuo a ter aqui um gap de conhecimentos que o impede de fazer o hábito, não é? E este conceito das como é que se chama? Teaching kitchens, não sei se já ouviste Que falar, mas giro. que acontece muito lá fora, é mesmo, ok, eu vou levar os meus utentes, não é? Eu tenho um grupo de 5, 6 ou o que for, e nós vamos literalmente aprender a cozinhar. Acho que devíamos fazer isso, Maria. Gente de saúde. Aceito, aceito. É muito Não, eles já giro. começaram a fazer em Lisboa, agora sei que o projeto está a ir para o Porto, não sei se já está ou não, mas a verdade é que se eu não tiver os recursos, nós, nós falamos muito dos hábitos de, ok, tenho de escolher a hora que os vou fazer, com quem, aonde, o que é que eu vou fazer a seguir, o que é que eu vou fazer antes, mas tudo isto é irrelevante se eu depois não tenho os recursos necessários para fazer com que aquilo aconteça, não é? Quero começar a correr. Se eu não tenho sapatilhas, não tenho onde correr, não me sinto segura onde corro, se não tenho roupa de desporto que me sirva para conseguir correr, não é? O que é que adianta eu querer e decidir que vou correr segundas de manhã? Eu nunca vou, porque não tenho os recursos para o fazer. E aqui a questão seja na alimentação, seja mesmo a gestão de emoções, a resolução de conflitos, se eu não tenho os recursos para o fazer, eu posso ter as melhores intenções do mundo, mas nunca vai acontecer. E eu acho que o facto de vocês também terem essa multidisciplinaridade que muitas vezes é difícil no nosso dia a dia, acho de pronto, ser efetivamente algo que conseguem fazer, acho que depois tem muito impacto nos próprios outcomes. Sim, lá está. E uma coisa, e isto é a parte que eu levo de medicina geral familiar para a consulta, porque os recursos da comunidade são mesmo muito importantes. Hum, Nós temos uma consulta de apoio a jovens de dependência, na Câmara Municipal de Braga, associada ao CRI. E é a doutora Teresa, a psicóloga, tem sido incansável nos meninos que costumamos enviar para lá. Qualquer médico de família pode enviar. Pronto. Uhum. Hum,
a nossa próxima luta é trazer uma psicóloga para ti. Mas isto agora é dizer uma coisinha de cada vez. No Sim, início, sim, sim. E estes projetos demoram sempre muito tempo, não é? Primeiro a implementar, porque tal como tu disseste, não é preciso ter só a ideia, ainda por cima como interna, ainda é mais difícil, porque nós não podemos ficar responsáveis por nada, não é? Tem de sempre haver alguém superior, sim, tem de haver vontade, porque estas coisas dão muito trabalho, e depois efetivamente tem de haver disponibilidade. E depois de estar lançado, mesmo assim, ainda é preciso continuar a investir muito tempo e energia, não é? Para que continue e comece a funcionar da melhor maneira. E eu acho que também terem feito isto em tão pouco tempo também é de louvar. E eu, quando conheci o projeto, também pelas tuas redes, eu fiquei mesmo muito curiosa em perceber o que era ao certo, porque é uma faixa etária que efetivamente temos muita dificuldade em consulta, não é? Primeiro porque são crianças que eu se calhar a última vez que os vi tinham 12 anos e agora têm 18, não é? Ou seja, há ali um gap muito grande, que eles já nem sabem quem eu sou, não é? sim, E que não está à vontade, vai o pai também, depois eu até tirar o pai da consulta, já passou 15 minutos, não é? E eu depois tenho ali, olha, temos 2 minutos, mas eu gostava que me confiasses em tudo o que queres dizer. É impossível. E eu acho que também por ter esta dificuldade na consulta, também foi por isso que te convidei para perceber melhor como é que funcionava o projeto. Acho que é importante nós também sermos cada vez mais capacitados para lidarmos, entre aspas, com uma faixa etária que é tão desafiante. sim, e eu não devia dizer isto em consulta com todos na Tinder, mas eu digo, olha, eu também de que família, já foste este ano? Digo sempre assim. E ele, não, ainda não me chamaram, porque lá está, é tão pouco tempo que temos no médico de família. Então, olha, marca uma consulta lá para as feiras de verão, que aí as listas devem estar, as vagas devem estar melhores. Digo sempre assim, porque acho mesmo importante que eles, porque foi isso que eu senti, sabes, Maria? Eu senti que quando tinha 14 anos, quando eu estava a atravessar os meus problemas, eu não tinha essa confiança como médico de família para ir à procura dele. Eu tentava procurar ajuda noutra maneira, mas não era no médico de família. Eu quero que eles queiram ir ao médico de família. E se ficar com as Sim, portas a consultar moscas, está tudo certo. Porque é tão importante para eles confiarem no médico de família, mais do que qualquer outro tipo de consulta, percebes? E também trazer um bocadinho desta parte atrás da pediatria também. Fiz a pedopsiquiatria em Guimarães, achei impecável, também fiz lá. E trazer um bocadinho de tudo, eles saberem que confiarem e eu estar aqui deste lado da Tins a dizer um pedopsiquiatra, pode-nos expressar da melhor maneira, mas tu e ele resolvem, ou seja, estar ali para unir, percebes? Ou mesmo com o médico de família, sei que não vejo há muito tempo, mas é importante, porque o médico de família e o médico de família são as pessoas que tu podes ir, porque podes sentir seguro. E depois uma coisa que eu digo sempre muito em consulta, que aprendi foi, ok, tudo eh, que falámos aqui, dizemos entre nós, fica entre nós, mas se eu achar que tu corres perigo de vida, digo mesmo assim, se achar que corres perigo de vida, se alguém está a fazer mal, ou tu estás a fazer mal a alguém, aí já tenho que falar com os pais. Digo sempre isto. E digo isto à frente dos pais. Que é para os pais perceberem que aquele momento é do adolescente. é do adolescente, sim, Sim. Porque se não ficar isso bem patente na cabeça do adolescente, ele depois não vai falar comigo. Pronto. claro, não Às é? vezes tu vês aqueles que chegam lá, de braços cruzados, assim, a olhar para baixo, e às vezes passo uma consulta toda a falar só sobre, ainda me aconteceu outro dia, só sobre futebol, que é para ele se rir um bocadinho e ganhar confiança comigo. Porque, Sim, é muito de nós adaptarmos a quem é que nós temos à nossa frente e são trabalhos longos, não é? Claro que há adolescentes e há pessoas que chegam lá e contam logo todos os problemas e pronto, é mais simples, não é? Mas nós às vezes precisamos de 3, 4 consultas, não é? É um bocado como nós com qualquer pessoa da nossa vida,
não é? Eu não acabei de conhecer a Catarina e vou contar todos os meus dramas aqui, só porque, sim, nós também adaptamos, não é? Tendo em conta a confiança que sentimos e o à vontade que temos com aquela pessoa, não é? E com os profissionais acaba por ser igual, não é? Porque são alturas que eu já me sinto incompreendida, não é? Eu própria não sei o que é que está a passar comigo, não é? Eu tenho os meus problemas, mas se calhar os meus pais, se calhar os meus outros amigos acham sempre que não são assim, que são só dramas, que não interessam. E então também não vai partir de mim, não é? Eu estar aqui a chatear um estranho com estes problemas, porque o feedback todo que eu tive até agora é que se calhar estes problemas nem eram problemas, apesar de me incomodarem. E eu também, se o profissional estar à espera que a criança ou o adolescente, jovem adulto, se abra, entre aspas, logo na primeira consulta, tendo em conta este histórico de reação aos problemas dele, também é um bocado irrealista, porque nós próprios somos assim. Sim. Pois, e eu acho que às vezes, agora que estavas a dizer isso, eu acho que às vezes falham-nos coisas ou eles só vêm naquelas faixas etárias. Eu acho que as consultas deviam ser anuais dos 10 aos 18 anos. Mas isto é polémico o que eu estou a dizer. Então, se vais ao 15, para que vais aos 18? Mas um adolescente que é aos 15, um adolescente 16, um adolescente 17. E há comportamentos de risco. Normalmente, tu sabes, Sim. sexualmente transmissíveis que estão bom. Porque eu vejo meninas a chegarem com 12, 13 anos já com atividade sexual, e normalizar para elas é normal não usar preservativo. E nós somos de uma geração que o preservativo estava sempre a bombar, lembras-te, na escola. Não é que ainda não esteja, mas anda toda ali nas redes sociais e TikToks e Instagrams desta vida, não é? Que eles acham que o preservativo não é interessante. E termos consultas assim, abrir cada vez mais a porta, independentemente de ser a teens, haver no centro de saúde um espaço, mas eu defendo isto para a adolescência, mas também defendo para a saúde mental. Claro. Pronto, haver um espaço que tu possas chegar lá naquele dia e conseguir ajuda, nem que seja só uma hora, percebes? Em qualquer. Já íamos fazer muita diferença na vida das pessoas. Eu não sou que E temos eu, recursos para isso, não é? sim, nós aqui, em termos de Serviço Nacional Público, acaba por ser sempre o mesmo problema, não é? É falta de tempo e falta de recursos, mas acho que também às vezes também parte de nós, não é? Não é bater o pé, mas insistir e fazermos as coisas também andarem para a frente, ao início com os recursos que temos e depois ir adaptando, não é? É como vocês, se calhar o que tu tens hoje não é o que tu idealizas totalmente para este tipo de consulta, mas tem de se começar por algum lado. Se eu estiver sempre à espera de ter tudo a 100% para começar, eu nunca vou fazer nada. Foi o que eu pensei ao propor. A minha orientadora é que é a responsável oficial da consulta, porque senão não pode ser. Pois, Mas sim, mais vale começar aos bocadinhos e ir crescendo. É o que eu acho sempre, não desistirmos. Eu gostava que mais colegas fizessem parte deste meu amor para a adolescência, que fossem lá. Mas sim, crescer, porque não faz sentido sermos únicos, Maria. Eu acho que faz claro. sentido sermos muitos em todas as áreas. Não temos que ser os melhores naquela área. Se partilharmos o nosso conhecimento, que sabemos das coisas que nós não sabemos tudo, com outras pessoas, nós crescemos, que é isso que eu gosto de trabalhar em equipa, de conhecer pessoas como tu, Maria, para eu crescer, para tentar que outra pessoa cresça um bocadinho, nem que seja um bocadinho, porque só assim é que vamos criar um bom sistema para toda a gente, desde a criança até mais o idoso. E eu falo muito disto, trabalho de equipa, porque eu acredito mesmo que se a medicina for em equipa, conseguimos prestar melhores cuidados. Desde a Sem dúvida. nutricionista, Sim, sim. eu adoro trabalhar com as enfermeiras da saúde escolar, eu adoro trabalhar com nutricionistas, eu adoro trabalhar com há uma consulta de prescrição de exercício físico também no nosso OLS, também adoro. Tenho pena de só ser acima dos 18 anos, mas pronto.
Mas sim, também era essa ideia que eu gostava de transmitir, que não é para sermos únicos, é para tornarmos um sistema melhor. Claro. E eu ia acrescentar, Catarina, tu disseste que achavas que as consultas de adolescentes deviam ser de ano a ano. Eu sou da opinião que mesmo de ano a ano acho que é pouco, não é? Porque lá está, é uma fase muito crítica no nosso desenvolvimento. Acho que a pessoa que eu sou aos 12 é completamente diferente da que eu sou aos 13. E às vezes entre um mês ou outro ainda faz mais diferença, não é? Às vezes eu começo o ano uma versão e depois acontece qualquer coisa e já sou outra, não é? E eu acho que também é uma faixa etária que cada vez precisa de mais intervenção, lá está, por aquilo que estavas a falar das redes sociais, não é? A própria sexualização do conteúdo para crianças que agora existe e para adolescentes, não é? E depois há comportamentos que são considerados normais porque é o que eles estão mais expostos, mas que na realidade não são assim tão normais, não para aquela faixa etária. Não é? Mesmo aqui a questão dos telemóveis, dos ecrãs, dos jogos, tudo isto, do álcool, não é? Drogas, nós esquecemos que é uma população que é muito suscetível e muito influenciável. E eu não ter esta intervenção tão regular também faz com que eu se calhar não consiga intervir nas alturas de mais crise. Desculpa, temos aqui uma. Ai, adoro. Claro que é famosa. Olha, mas sim, eu até já disse ano que é para não parecer assim tão mal, mas concordo plenamente contigo. E eu acho que houve muitos anos, vou falar do CNS porque é que foi um bocadinho esquecida esta parte, porque nós tínhamos consultas no IPDJ, já ouviste falar? Sim, sim, sim. E havia médica, havia enfermeira. Agora, atualmente há sítios que era um bocadinho matines, percebes? E foi pena, porque, por exemplo, ali em Braga deixou de haver médico. Só há agora enfermeira e não está assim tão divulgado, por exemplo. As pessoas não sabem que existe, as pessoas não sabem que no IPDJ há nutrição, há psicologia, há uma enfermeira que podem, há a parte de consultas online. Ou seja, imagina, tu se tiveres um menino que precisa de 14, 15 anos, que precisa de audiência de nutrição. Temos pouca resposta. Há a possibilidade de ir a um IPDJ, porque isto é em vários pontos do país, podem ir lá e marcar. Pode ser mais rápido online ou presencialmente. Percebes? Há essa hipótese. E tenho pena de não existir mais sítios assim. Eu acho que também nós, enquanto profissionais, às vezes não estamos muito informados dos recursos que efetivamente existem. Eu acho que foi o ano passado ou há 2 anos, fiz um trabalho para uma revista que era sobre prescrição social em Guimarães, pronto. E as coisas que eu descobri, eu já estava no centro de saúde para aí há 6, 7 meses, eu não fazia ideia da maior parte dos recursos que ali tínhamos. E cada vez mais se fala no conceito de prescrição social, que é eu usar os recursos da comunidade, tal como estavas a dizer, para eu conseguir dar resposta a problemas que eu, se calhar, por este caminho não ia ter resposta. Sim. E nós estarmos mais informados depois também faz com que estejamos mais capacitados para informar as pessoas. Sim, e é outro tema que eu também gosto muito. Eu gosto muito da coisa. A Catarina vai fazer tudo, mas tudo certo. Não, porque eu tento trazer um bocadinho de prescrição social para a adolescência. Pronto. Sim. Mas sim, eu concordo. Não é maravilhoso saber o que existe na parte em que nós estamos a exercer medicina geral familiar? E eu já levei coisas que sabia da Teens para a pediatria que eles não sabiam que existiam, por exemplo, percebes? Sim. E para a peda, assim como eles trouxeram conhecimentos que eu não sabia que existiam, por exemplo. E é esta partilha que é muito boa. Mas agora, da parte das redes sociais, desculpa estar. Porque acho que Não, a minha cabeça também está sempre. Ainda ontem fui almoçar com uma amiga minha que nós nunca temos um fio condutor de conversa. É sempre tipo, estamos aqui, de repente estamos aqui, depois voltamos e é sempre uma confusão, mas por isso estás à vontade, Catarina.
nas redes sociais. Agora está em voga aquilo de ir ao Parlamento, aquela lei. Pronto. Uhum. Eu acho que, lá está. Eu acho que os pais não têm noção de quão mal pode fazer aos filhos. Pronto. A parte do não controle parental das redes sociais. Pronto. Mas também, nós às vezes julgamos, não é? Não sabes como estão a pôr. Mas também só agora é que se estão a perceber os malefícios. Percebe? Sim, sim. Que quer queiramos, quer não, é uma coisa que é relativamente recente, Sim, não é? E se calhar os pais até agora, como também nunca tinham passado por este tipo de exposição, não é? Eu, por exemplo, eu tenho 27 anos, mini crise de identidade, acho que tenho 27. Mas o que eu quero dizer é, eu tenho 27 anos, ok. Eu, se calhar, mesmo a minha exposição a redes sociais na adolescência, não foi de todo o que está a ser agora. Não é? Porquê? Porque eu fazia outras coisas. Além de passava muito tempo no telemóvel, mas fazia outras coisas. E agora nós estamos numa fase em que, se calhar, 90% do meu tempo é passado nas redes sociais. E então o impacto vai ser muito maior. Por isso, os pais de agora, se calhar, nunca foram expostos desta maneira às redes. sim, e até, imagina, lembras, eu já sou um bocadinho mais assim, eu 35 anos. Eu lembro na altura que os problemas que existiam na escola, ou seja, o facto de não ter uma roupa fixe, o facto de alguém fazer o bullying, porque agora o bullying é contínuo. Imagina, Sim. agora tu trazes o bullying que ficava na escola e vinhas para casa e não acontecia nada, agora trazes para casa por causa das redes sociais. E se calhar arranjo É outros isso. nas redes. É isso, isto agora parece que não, mas é 24 horas. E isto não acontecia connosco. Eu tinha o Snake de Nokia. Não tinha, percebes? Eu sou dessa. E, e mesmo assim, hum, eu acho que, e cada vez mais nós médicos de família, mesmo na Teams, tentar criar cidadão. Pronto. Porque ao que eu vejo filmar quando alguém está a lutar, ou, ou ser normal, por exemplo, outro dia tive uma menina que na faculdade era gozada pela roupa que trazia, já é uma jovem adulta, a ser gozada pela roupa que trazia, tu aos 18 anos seres gozada pela roupa que tu usas, percebes? E eu acho que há muita os valores, empatia, acho que se Uhum. nós médicos de família ensinarmos isto, independentemente se é adolescente a quem está à nossa frente, já é uma conquista nossa. Sim, sim, o ser boa pessoa, Ser não boa é? pessoa, não é? Tu sentes que efetivamente existe procura por parte dos adolescentes para essa consulta? Ou seja, é todas as quartas, certo? Ao final do dia, se é uma coisa que é muito procurada, que é muito utilizada, se efetivamente vêm muitos os adolescentes, ou se sentes que a procura ainda não é tanta, talvez também por não conhecerem a consulta ou por outros motivos. Há dois motivos, pronto. A consulta iniciou-se em Sequeira, ou seja, é na Uhum. periferia. Porque eu Ok, sou interna e eu não podia levar a consulta a outro sítio, tinha que estar ali. claro, E também porque a equipa sempre me defendeu, queria que a consulta fosse ali. faço lá, sim. Acho que pode ser uma menos-valia, por causa que as escolas de Braga, eles têm que vir de Braga e toda a ULS Braga pode Utilizar. realizar, ou seja, tens pessoas de Gerês Cabreira que os miúdos também podem vir, percebes? Acho que tentar centralizar mais um bocadinho, não significa que deixasse de existir na periferia, mas centralizar mais um bocadinho podia ter uma mais-valia, ou seja, nem que fosse num dia um lado, no outro dia o outro, para um triângulo. Sim, haver rotatividade, até porque é uma faixa etária que muitas vezes nem sequer tem meio próprio de deslocação. Não é? Uma coisa é eu agora querer ir a uma consulta, pego no carro e até pode ser 1 hora de distância, Lá está. não é? Eu noto que os meninos de Sequeira, os adolescentes de Sequeira e jovens adultos, eles vão lá. Pronto.
Agora reduziu um bocadinho, mas eu lembro que o ano passado ia muito à porta aberta, porque agora estamos a tentar fomentar também envolver os médicos de família. E a saúde escolar referencia-nos muito. É quem mais referencia e dizem, podes aparecer naquele dia naquela consulta. Pronto. O que eu noto é que algumas pessoas nem sabem que a consulta existe. Por exemplo, sabem que isto. Não consigo ouvir, desculpa, Catarina. Fiquei sem ouvir agora esta última parte. Nada, está bué abafado. Tenta outra vez. Ficaste sem som. Parece estar muito abafado o som. Eu ouço assim muito lá ao fundo. Olha, consegues ouvir? Não. Agora acho que estou a ouvir melhor. Olha, agora já está. Já está, já está. Sim, sim. Estavas a dizer que os próprios professores também não conheciam a consulta? Sim, nós também somos pouco, eu, a minha orientadora, somos poucos ainda, e para divulgar, estando no internato, que supostamente vou sempre a divulgar, não consigo. Vamos divulgando o que podemos, e às vezes encontro pessoas e digo e mando e-mails, pronto. Mas a saúde escolar faz questão de entrar sempre em contato connosco, por isso é uma grande porta de entrada. Acho que os colegas da MGF também referenciam um pouco, mas também porque é desconhecimento. Pronto, não Se é? calhar até, isto bué à parte, mas mesmo num ponto de vista de colega, eu acho que até seria interessante ou serem todos informados por e-mail ou fazerem várias sessões nas diferentes USFs a dar a conhecer o projeto. Temos feito isso. Pronto, eu sei que é um trabalho muito difícil, não é? Porque lá está, são sempre os mesmos e é uma equipa pequena, então requer muito tempo, mas acaba por ser a maneira mais fácil também de divulgar o projeto. É isso, temos que fazer isso e ser mais ativos nas redes sociais, que não somos muito ativos. Mas a Saúde Oeste, que é o local, divulga. Mas a equipa tem de sempre ser mais ativos, nós também. Mas sim, acho que sim, porque estou a ficar com tempo de espera. E ficar com tempo de espera Ok, significa que tenho que aumentar a hora cá à de consulta, procura. Sim, percebes? sim, sim. E no início eu sei que vai haver algum tempo de espera, mas eu preciso disso para mostrar que faz falta, não é? Pronto. Sim, até mesmo para depois alocarem outras pessoas, não é? Ao projeto, não é? Para justificar um bocadinho a alocação de recursos também tem de haver a procura e lá está o facto de haver lista de espera também mostra que é algo que os adolescentes e os jovens adultos efetivamente gostam e que sentem necessidade de Sim. recorrer. Há amigos que trazem outros amigos. Houve uma vez que vieram três, queriam só aprender a sexualidade dos três, a parte da contracepção e assim. Então estive ali a fazer Sim, um mini. Eu e a enfermeira Sónia a fazer uma mini aula de contra. Só queriam saber isso. Foi só isso. sim. Foi assim. Acho que eu, como é que eu ia dizer isto sem soar mal, que é sempre o meu problema aqui. Não, Maria, não faz Mas, mal. não, porque eu acho que, apesar de achar que é uma faixa etária muito desafiante de trabalhar, eu gosto de trabalhar. E eu acho que, primeiro, aprendemos sempre muito, não é? E coisas que descobrimos com uns, depois também conseguimos transpor para outros, porque acaba por estar tudo muito. Os problemas são sempre semelhantes, apesar de serem diferentes, são sempre. Sim. Os problemas nessas faixas etárias são sempre sobre as mesmas coisas, também já estivemos a conversar. Eu acho também que o facto deles gostarem, levarem outros colegas, não é? Acho que também mostra aqui a mais-valia da consulta, porque efetivamente vem algum benefício e sabemos que é uma faixa etária em que
se calhar estas coisas não são muito conversadas, não é? Entre amigos, não é? Olha, eu fui ao médico fazer isto. Assim. Não se fala sobre estas. O facto deles irem lá e partilharem com os amigos e com os colegas também mostra que efetivamente é algo que vem algum benefício, porque é uma faixa etária que não há muita tendência de falar sobre estes assuntos com os amigos, não é? Nós não falávamos de, olha, eu fui ao médico, isto e isto, acho que também devias ir porque me ajudou nisto. Sim, são coisas que, do que eu me lembro, não era conversado, não é? E tento fomentar essa ideia que tu acabaste de dizer, sabes? Se tiveres alguém que precisa, ou tentar, não significa que vá mudar, mas tentar saber que nós estamos cá para quem precisar. Sim, Mesmo sim, quando sim. faço as consultas de saúde infantil ou de teens. Lá está, a literacia em saúde. Ensinar, tentar desde de pequenino, não é? Sim. Olha, Catarina, assim mais para finalizar, eu queria te perguntar se há assim alguma mensagem que gostavas de passar sobre o que nós falamos, sobre o teu trabalho, tanto para os adolescentes como para os pais dos adolescentes. Se calhar este podcast é mais ouvido por mães, dessa faixa etária do que propriamente dessa faixa etária, mas não faço ideia, por isso não sei se há assim alguma mensagem que acho que seja mais importante sobre este tema, assim de passar para o outro lado. Olha, eu gostava de salientar a importância da parentalidade. Dizer aos pais que eles não estão sozinhos, que não estão, quer seja pelo médico de família, quer seja pelos professores, quer seja pela saúde escolar, não estão. E quando se sentirem perdidos, sei que não é fácil, é uma fase muito difícil, procurem ajuda também, tá bem? E de não desistirem do adolescente que têm à frente. E também para o adolescente não desistir dele próprio nem dos pais. É a grande mensagem, porque é uma fase bonita para os dois, uma fase de descoberta, quer para o pai, para a mãe, quer para o adolescente, e podem ser daí coisas maravilhosas. Não olhar só como negativo, mas olhar como uma fase positiva, que vamos aprender a lidar com as nossas emoções, a relação com os outros, a descobrir aquilo que estamos, e está tudo certo que não seja descoberto aos 15, 16, 17, 18 e que seja aos 25, aos 26, aos 27. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, deixem uma avaliação no podcast e qualquer dúvida que tenham, para mim ou para a Catarina, podem deixar nos comentários. Um beijinho e até à próxima!